Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Perdoe os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé agora pelo ouvir da Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14, que diz assim: Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, quando as pessoas estão dirigindo o seu carro na chuva, um dos problemas graves que podem acontecer é o que se chama de aquaplanagem, isto é, as rodas passam por uma poça de água na estrada e as rodas perdem o contato com o asfalto, com a rua, e aí o carro perde o controle. As pessoas que estão dentro do carro não têm o que fazer enquanto as rodas não estiverem de novo em contato com a rua, com o asfalto. Na vida também pode acontecer aquaplanagens, quando por causa de um problema, uma dificuldade, uma aflição, um pecado, você perde o controle da vida e é levado pelos problemas sem achar uma saída e que pode levar ao desespero. Geralmente a pessoa fica desesperada quando perde a sustentabilidade que dá Deus em sua vida. Perdemos o rumo da vida quando nos afastamos da palavra de Deus, da oração e da igreja, e começamos a vivenciar o pecado em nossas vidas sem arrependimento e sem a luta contra as tentações. O apóstolo Paulo está terminando sua carta aos Coríntios. Ele tratou na carta de vários problemas desses cristãos: divisões, imoralidade, litígios, uso indevido dos dons espirituais e confusão sobre a ressurreição. Os cristãos de Corinto tinham mostrado uma enorme imaturidade na fé em relação a algumas áreas da vida, e Paulo vem orientá-los, mostrando como deveriam agir e viver. Ele está se despedindo deles e dá conselhos para eles seguirem. Esses conselhos visam que os cristãos de Corinto amadureçam na fé e se comportem de maneira consistente com a fé em Cristo que eles tinham. Paulo diz assim, em primeiro lugar: fiquem alertas. Isto é um imperativo presente, que significa que eles precisavam ter uma atitude atual, mas que se prolongasse por toda a vida deles aqui na terra. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, carregou sobre si mesmo toda a culpa e condenação pelos pecados de todos os seres humanos. Lá na cruz, tendo pago nossa dívida com Deus, que são os nossos pecados, Jesus tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que creem nele como seu Senhor e Salvador. Na fé em Cristo, nós vivemos uma nova vida chamada de cristã. Nossos valores, princípios e moral não são iguais aos valores, princípios e a moral que o mundo vivencia. Pelo contrário, nós somos e vivemos totalmente diferentes do que o mundo vive. A nossa vida está fundamentada na palavra de Deus. Vivemos, falamos, agimos e pensamos de acordo com o que Deus nos diz em sua palavra, não por medo do castigo de Deus, mas porque fomos transformados em cristãos pela ação do Espírito Santo em nós, lá no batismo, e pela ação da palavra de Deus em nossas vidas.
Como cristãos, nós falamos com o apóstolo Paulo em Filipenses 1:21. O meu viver é Cristo, e tudo o que eu faço nesta vida faço para adorar e servir aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim na cruz. Vivemos em um mundo que está em uma guerra espiritual contra Cristo e os cristãos. Precisamos diariamente lutar contra as tentações para o pecado e vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra, e não segundo o que o mundo diz que é certo. Paulo diz para os cristãos de Corinto e para nós também hoje, para ficarmos alertas, pois o diabo não para nunca de nos tentar ao pecado. Ficar alerta aqui é como aquela pessoa que está sentada ouvindo uma palestra e o sono começa a bater. E a pessoa precisa fazer um esforço tremendo para não dormir e continuar prestando atenção na palestra. Há uma luta terrível contra o sono. Você já vivenciou isso? Assim nós cristãos lutamos dia e noite contra o diabo, o mundo e a nossa natureza corrompida pelo pecado, que querem nos afastar de Deus, da sua palavra, da oração e da igreja, para pecarmos e perdermos a coisa mais importante que temos, a nossa fé e a salvação eterna. Em um sentido espiritual, isso implica estar alerta contra as influências enganosas, tanto externas como os falsos ensinos e as tentações do mundo, quanto internas, como auto-engano, complacência, isto é, você aceitar e tentar justificar os seus erros sem arrependimento, egoísmo, orgulho, soberba. Para ficar alerta, é necessário firmar as nossas vidas na meditação diária da palavra de Deus, na oração, no participar da igreja e no vivenciar a nossa fé diariamente, segundo o que dizem os 10 mandamentos. Paulo também diz: permaneçam firmes na fé. No grego quer dizer ficar em pé sempre, nunca cair. Os cristãos de Corinto estavam vacilantes em várias questões de fé e prática da fé, como a questão das dúvidas referentes à ressurreição e a compreensão errada dos dons espirituais. Hoje existe tanta gente falando de Jesus e tanta gente falando erradamente de Jesus, fora as outras religiões que apontam outros caminhos para ir ao céu. O único jeito de não sermos enganados é se conhecermos profundamente a palavra de Deus e participarmos de uma igreja séria que nos capacite a sabermos o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal neste mundo. Paulo diz que ele e nós, que o único jeito de permanecermos firmes na fé é se firmarmos no Evangelho que aprenderam dele. Paulo também diz: mostrem coragem, ou, uma melhor tradução, sejam homens. A figura aqui é o soldado que no campo de batalha não desiste de lutar, mas permanece firme, mesmo que precise morrer pela causa. A nossa causa é Jesus Cristo e a palavra de Deus. Por ela nós vivemos e, se necessário, por ela nós nos dispomos a morrer, como diz Paulo em Romanos 14, 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor Jesus que vivemos. Se morremos, é para o Senhor Jesus que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor Jesus. Sejam fortes, é outro conselho que Paulo dá. Lembremos que a nossa força de cristãos não é inata, que faz parte do nosso ser. Por natureza, nós somos pecadores, mortos em pecados e transgressões e condenados ao inferno. Somos fracos. A nossa força vem de Deus. Ele nos amou, Jesus nos salvou na cruz, o Espírito Santo nos dá e mantém a fé, a esperança e o amor em nossos corações, através da palavra de Deus e da Santa Ceia.
Finalmente, Paulo diz: façam todas as coisas com amor. Assim como Deus nos amou em Cristo, nós somos animados a vivermos no amor de Deus, servindo a Cristo com a nossa vida comprometida e consagrada a Ele e amando as pessoas como a nós mesmos. O amor é a marca de Cristo em nossas vidas. Estimado irmão e irmã, estes 2 versículos são um resumo de tudo o que precisamos fazer em nossa caminhada de fé rumo ao céu por este mundo. Primeiro, a vida cristã exige de nós diligência e alerta. Vigiemos para não sermos enganados e perdermos a salvação. Segundo, é preciso persistência na fé. Estai firmes na fé. É preciso continuar na fé quando tudo vai bem na vida e continuar na fé quando tudo vai mal na vida, sabendo e crendo que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Terceiro, requer coragem e maturidade. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, diz Paulo. Coragem para viver como cristão neste mundo. Fazer o pecado é fácil, todo mundo pode fazer. Vencer as tentações, viver uma vida que agrade a Deus e nos deixe felizes, isso exige coragem e maturidade na fé. Quarto, mas acima de tudo, todas essas ações devem ser guiadas e motivadas pelo amor. Não qualquer amor e nem o amor que o mundo fala, é o amor sacrificial e altruísta. Todas as coisas sejam feitas com amor, diz Paulo no texto. Isto é, que nós tenhamos esse amor de Deus em Cristo em nossos corações, e esse amor de Deus em Cristo nos motive a amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos as pessoas e procurarmos fazer as outras pessoas felizes. Lembremos sempre dos conselhos que o apóstolo Paulo dá para nós hoje, e são tão atuais e tão importantes para você e para mim, quando ele diz: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Amém. Façamos a oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos ama, nos abençoa, protege e ampara. Te louvamos pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Que o teu amor nos motive a amarmos a Ti acima de todas as coisas e amarmos as pessoas como a nós mesmos. Que possamos, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, permanecermos firmes em nossa fé, firmes na Tua palavra, na oração, na igreja, para que continuemos a nossa caminhada de fé rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.